Eu adorei essa sugestão de título que você fez aqui, ó. O segredo da baixa performance, a mediocridade como chave para a felicidade. Sensacional. Agora, o que me chamou a atenção, Daniel, é que as outras máximas, né, do aproveite o dia, do Carpe Diem, que ficou bem famoso com Sociedade dos Poetas Mortos, né, Uhum. que desde a nossa juventude a gente escuta essa É, expressão. Eu não lembrei eu não sou nerd de lembrar do ensino médio, eu lembrei de Sociedade dos Poetas é. Mortos. O outro, o Fuggere Urben, a cidade não é um lugar de paz e tranquilidade, né? O Uhum. outro, cortar o que é supérfluo. Então, o que me chamou a atenção é que se eu falo assim, ó, Daniel, você tem que cortar o que é supérfluo na sua vida, não choca muito. Você diz, tá, vale, não Uhum. precisa pensar muito para Tem concordar. sentido, né? A cidade não é um lugar de paz e tranquilidade. Para quem mora num grande centro urbano, uma megalópole como a gente mora em São Paulo, tudo bem. Claro, não é mesmo, mas é o contrário, que a gente reclama do estresse e tudo mais. Aproveite o dia que a vida lhe oferece, também é legal. Agora, quando Uhum. você fala, cara, seja medíocre, aí você fala, não, aí não, pô. Aí Esse é o exagerou. lance, aí exagerou. Esse é o lance, né? Seja medíocre. Então, é uma crítica a essa tirania da alta performance, né? Ser o melhor, essa cultura coach que invadiu o nosso mundo aí bem recentemente, Uhum. né? De você tem que ser o máximo de você mesmo, você tem que realizar o máximo do seu potencial, essa coisa, essa insistência. Tá, mas fala um pouco sobre ser medíocre. Aliás, você faz uma provocação que eu não percebi se você respondeu ou eu não consegui pegar. Quando foi que ser medíocre passou a ser um demérito? Pois é, pois é. Quando foi? Essa é uma eu não pontuei assim cronologicamente, né? É. Até porque esse livro você viu é um livro que ele é mais escrito mais numa sentada, assim, não é que nem o Rir é Preciso, que tem é quase uma Uhum, tese de uhum. doutorado, né? Sim. Esse é reflexivo e tal, mas eu não sei exatamente quando, mas eu proponho um como, né? Então, Sim. só para a gente entender assim, qual que é a ideia, né? O primeiro, assim, todos os elogios à editora Sextante que topa essas minhas ideias malucas, né? Uma editora de autoajuda que fala, né, da vitória e fala de alcançar e tudo, de repente topa fazer um livro falando, escuta, não dá para ser o melhor e até vou dizer, hein, é melhor sem ter que ser o melhor. E eles Uhum. topam e a coisa vai bem. É, e o medíocre, né, ele é ofensivo hoje em dia. Você fala assim, isso é Isso. medíocre. É um Você, xingamento, né? xingamento. Só que medíocre, a rigor, significa o que está na média. Medíocre é o que está na média, não é aquilo que está despontando, nem aquilo que é horroroso. É Uhum. medíocre, tá? É mediano. E mediano também, se você pensar em mediano, já também tem uma conotação negativa, né? Mediano, é mais ou menos. Agora, na antiguidade grega, isso era um valor que os Uhum. Árcades resgatam. É, é, eu cito o mito, né, do Ícaro, o Uhum. Dédalus, né, o pai dele, está falando, ó, É. filho, eu vou te dar um conselho, a gente vai fugir aqui, mas você não se empolga, você está com as Uhum. asas, né, para quem não lembra, o Dédalus e o Ícaro estão presos numa ilha, eles vão fugir e eles colocam penas, fazem asas de pena, o Dédalus era um inventor muito habilidoso, colam com cera de abelha, e aí o Dédalus fala, filho, não se empolga, não sobe muito, que você vai chegar perto do sol e o sol vai derreter as suas Vai asas e você derreter. vai cair. Também não fica lá embaixo, não, porque se você voar muito baixo, a umidade do mar vai estragar as penas. Fica no meio termo. O meio termo é um lugar seguro. Então, e obviamente, né, vou dar um spoiler aqui de uma história de 2.000 anos, já venceu o prazo de spoiler, o Ícaro sobe, ele se empolga, jovem, né, se Uhum. empolga, e chega perto do sol, derrete a cera e morre. Cai afoga, e se afoga. É, e a gente sabe, os gregos falavam, a virtude está no meio, tinha essa coisa Uhum. de, olha, não exagera nem para um lado nem para o outro. Então, em algum momento, isso que era um valor, isso que era algo
aceito, algo que era Uhum. até prescrito, se torna ofensivo. E a lógica distorcida que está por trás disso é a gente tirar todo o valor daquilo que não é a vitória assim, escrachada, é a medalha de ouro, né? O primeiro lugar do pódio, é a promoção, é o sujeito que chegou à presidência, é o que conseguiu a promoção, é o que foi escolhido, que ganhou a medalha. Este tem valor. O resto não tem valor. Porque é só Sim, assim explica, né? eu, eu acho que talvez o maior símbolo disso da nossa cultura contemporânea é o Rubinho Barrichello. Perfeito. Porque você vê o seguinte, eu pensava isso, né? Ah, o Rubinho Barrichello, ele é meme de Exato. perdedor. Mas se É, você tinha duas Ferraris no mundo, o cara pilotava uma delas e era um perdedor. exato. Então, Não, ele tem um. por quê? É o que você escreveu, né? Que o medalha de prata é o primeiro dos perdedores. Exato, Essa exato. cultura é opressiva, né? Muito. E o Rubinho Barrichello é interessante, que ele tem umas estatísticas muito boas, um baita piloto, um cara muito acima da média, e aí, como é o segundo lugar, né? Então ele Não não vale vale, nada. não vale. E só É. isso explica, né? Porque assim, tá na média, e o mais cruel que eu acho, Ed, é que se a gente for sincero, tá todo mundo na média. Na média, Sim. a gente está na média. Como que a gente É. acha que a média é um negócio ruim se é onde a gente vive? Daí Aham. não dá para entender porque as pessoas adoecem, vivem oprimidas, né? Frustradas, com sentimento de culpa, né? Com sentimento de débito. Eu tô devendo sempre alguma coisa para alguém. Querendo viver para prestar satisfações para outros e o padrão Uhum. que outros setaram para nós. A gente fica se comparando e competindo o tempo inteiro, não tem a cultura da cooperação, não tem o desfrute, tem porque a gente está naquela opressão de o máximo, o máximo, o máximo. Sabe o que eu lembrei também, Daniel? Teve uma das nossas seleções de vôlei antes daquela do ouro olímpico, né? Mas a gente ganhou uma medalha de prata. E eu lembro que um dos atletas, na volta da Olimpíada, ele falou assim: eu não ganhei a medalha de prata, eu perdi a medalha de ouro. Então, como não, O gente? cara volta derrotado, entendeu? O cara é medalha de prata olímpica, mas ele volta derrotado. E um falou assim que prefere ganhar a medalha de bronze, porque ele fala: ganhei o bronze, porque você ganhou. Você Do que termina com uma você ganhou vitória. o prata, você perdeu, entendeu? Olha a nossa mentalidade, cara, como ela é opressora, como ela é esquisita, né? É adoecedora, no fundo, Adoecedora. né? É adoecedora. E, e quando a gente bota esse negócio nos nossos filhos, hein? Que a gente não Então, aceita que o cara tire 7 para passar de ano, tem que formar com a nota máxima. E nós pais ficamos falando assim: ah, o meu filho, ele tirou nota máxima em tudo. E já é. começa desde criança, né, essa opressão. Sabe que foi interessante uma das palestras que eu fiz sobre esse livro? Eu tive duas mães vindo falar comigo, uma agradecendo, falou assim, putz, que bom refletir sobre isso. E é muito importante, Ed, a gente fazer uma ressalva aqui. Não é uma apologia da derrota, não E é nem do uma fracasso, né? do fracasso, Aham. não é um, uma condenação da vitória, não é agora ganhar é feio e tão bonito é ser derrotado. Não, não é isso. É uma ampliação do leque de valores, a ponto de a gente não valorizar só a vitória. A vitória é legal, é lindo, meu, medalha de ouro é uma coisa sensacional, e eu quero mais que um monte de gente ganhe mesmo, eu quero ver as pessoas fazendo coisas de alta performance. Mas o que a gente precisa dizer para os nossos filhos e para nós mesmos ouvirmos é que não é a única coisa que tem valor. E Sim. aí, falando das mães que vieram falar comigo, uma veio agradecer, né? Falou assim, puxa, que bom, porque eu vejo isso no meu filho, eu vejo que ele não está assim tão preocupado em ser o melhor aluno da classe, e ele está bem com isso, e quem fica aflita sou eu. Então, já vi que não precisa ficar tão aflito. E uma outra falou assim, Daniel, mas pensa bem, minha filha está prestando vestibular, né? E o vestibular é uma competição e você só vai passar no vestibular se você, de fato, for melhor
do que todos os outros, né? Enfim, sei lá, tem 100 vagas, você pode ser o centésimo melhor, mas você tem que ser melhor que todos os outros, né? Você pode ser o centésimo, mas tem que ser muito bom. E aí? E aí ela não pode não ser a melhor. Parece fazer sentido. Parece fazer sentido. É igual uma repórter da BBC que fez uma pergunta para mim. Falou, Daniel, mas quando você pega, por exemplo, minorias, mulheres no mundo corporativo, elas têm que se esforçar muito mais para conseguir uma promoção. Elas não podem não ser as melhores. Parece fazer sentido. Mas é muito interessante quando a gente se aprofunda nessas perguntas, nessas duas perguntas, porque na própria pergunta vem disfarçado, vem embutido o pressuposto de que o melhor para aquela pessoa é ser promovida ou é passar no vestibular, e não importa o resto. Se ela tiver que se sacrificar, se ela tiver que abrir mão das amizades, se ela tiver que abrir mão da família, porque, afinal de contas, ela tem que ser promovida. Mas quem disse que ela tem que ser promovida? Esse que é o meu ponto. Esse lance de não pode, não pode. Uma vez estava numa palestra com a minha orientadora, que é uma filósofa, Caritas Ribas, ela falou assim, olha, tudo na vida é uma questão de escolha. Eu falei, não, tem situação que não é questão de escolha. Aí ela falou, dá um exemplo. Aí a primeira coisa que me ocorreu foi, se eu tô parado no engarrafamento na 23 de maio, eu tenho que ficar lá, não é questão de escolha. Ela falou, não, é questão de escolha, você pode deixar seu carro lá, levantar e sair. E deixar ele lá no meio da rua. Não, mas eu não posso fazer isso. Não, você pode, é que você faz uma conta e você chega à conclusão que você não deve. Mas poder você pode. E eu acho que uma das coisas tirânicas da nossa sociedade é como a sociedade, a cultura, ou mesmo o contexto de pessoas em volta da gente, fica todos esses ingredientes aí decidindo o que a gente pode ou não pode, escolhendo por nós. E a gente vai acreditando que a gente não tem escolha. Exatamente. Que a gente está determinado a viver aquele negócio ali. Né? Aliás, eu lembrei também, a gente estava falando do medíocre. Ocre é pedra, né? E o medíocre é o meio da pedra, é o meio da montanha. É o cara que subiu até o meio da montanha, ele olha para baixo, tem uma galera imensa. Ele olha para cima, tem uma meia dúzia. Ele fala, não, aqui tá bom para mim já. Então ele fica no meio da montanha. E a gente trata esse cara como um fracassado, porque a gente está comparando ele com a meia dúzia que está lá em cima. Pois é. Mas isso, você no capítulo, eu gostei demais quando você falou que não é só uma questão, nós não estamos fazendo elogio do fracasso nem da derrota, né? Mas não é só uma questão de eu não vou ser o melhor. Não, eu não vou ser o melhor nessa régua que você está estabelecendo para mim. Então, eu não vou ser promovido ou eu não vou passar no vestibular. Só que o custo de ser promovido me faz sacrificar um monte de coisa. Então, não é que eu estou abrindo mão de ser o melhor, eu estou escolhendo um monte de coisa que se eu quiser correr nessa corrida aí que você está impondo sobre mim, eu não vou viver. E aí você dá o exemplo do Cielo, né? Que eu achei fantástico. Esse exemplo me pegou muito. Eu, enfim, já era adulto, né? O César Cielo não faz tanto tempo assim que foi vencido. Já faz tempo, mas não é uma coisa tão antiga. E eu lembro direitinho dessa entrevista, assim, que eu vi quando ele contava o preço que ele pagou para chegar onde ele chegou. Então, ele tinha mudado de país, tinha se afastado da família, tinha terminado o namoro, não podia continuar namorando, né, naquele contexto, a universidade não proibia, mas deixava bem claro que não era algo desejável você ficar perdendo tempo com isso. Ele dizia, o meu hobby na época era dormir. Essa era a minha coisa que eu conseguia fazer por lazer prazer. Dele era a soneca. Meu lazer era dormir. E aí, fez tudo isso, pagou esse preço e, chegou lá, conseguiu, primeiro medalhista de ouro da história da natação brasileira. Mas eu pensei, na época, eu falei assim, gente, para mim não dava. Assim, não é só uma questão de talento, que eu não tenho talento para essa compleição física, mas, assim, é um preço muito alto que, para mim, não vale. Para mim, a conta não fecha. Foi quando eu
tive essa ideia, né? E eu até falo, nem sei se a ideia é minha, se eu roubei de alguém, mas eu acho uma ideia bem inovadora e revolucionária. A gente medir o sucesso não só pelo que a gente alcança, mas a gente medir o sucesso por aquilo do que a gente não abriu mão. Ah, então você conseguiu a promoção, teve sucesso? Sei, eu abri mão da minha vida, abri mão da minha família, abri mão dos meus filhos, abri mão do meu tempo de qualidade, abri mão do meu tempo de oração, abri mão de ir na igreja, não sei. Não consegui a promoção. Pô, então você não teve sucesso? Tive porque eu consegui vendo, continuei vendo meus filhos, continuei indo na igreja, continuei... Isso. Sim. E aí, o que eu digo, voltando, né, é uma ampliação dos valores, porque é o que você falou muito bem. A gente vai comprando essa ideia de que o valor é a promoção, o valor é a medalha de ouro, o resto não tem valor, e você vai entrando nessa lógica, se ferrando e se frustrando, porque medalha de ouro só tem uma. Então, além de você se frustrar e abrir mão das coisas que você de fato poderia valorizar, você ainda não consegue a medalha de ouro. Isso. Que insanidade é essa Pior que a gente está ainda, vivendo? né?